Olha, na eleição passada, o Guilherme e a Sônia, o Guilherme Boulos e a Sônia Guajajara, nossa chapa presidencial, a gente teve muito cuidado com isso. Porque como a gente sabia que a tendência era que, claro, o debate econômico ficasse concentrado entre os grandes partidos, que para o pessoal perguntassem só temas que são considerados de menor importância pela sociedade, que não são de menor importância, são temas muito importantes, temas estruturais do que é a dinâmica social brasileira, a gente se preparou muito para falar de economia. Então, a gente montou um programa de governo muito consistente, foi coordenado pela nossa companheira Laura Carvalho, que não é filiada ao PSOL, mas que muito generosamente nos ajudou a pensar esse programa de governo, e que parte do pressuposto de que nós temos uma economia para 1% no Brasil, uma economia que é pensada, que funciona, as macropolíticas econômicas, apenas para manter uma dinâmica de reprodução de privilégios no Brasil, e que é preciso desmontar essa dinâmica de manutenção dos privilégios. Como é que se faz isso? Começando por mudar aquilo que é de responsabilidade do Estado. Claro que há uma parte da dinâmica econômica que não diz respeito diretamente à capacidade dos agentes estatais de ativarem certas dinâmicas do próprio capitalismo, que são necessárias para se gerar emprego no curto prazo, por exemplo, ou para se enfrentar problemas de natureza fiscal do Estado. Mas é possível que o Estado se autorreforme, vamos dizer assim, para, naquilo que lhe diz respeito, combater essa dinâmica excludente de manutenção dos privilégios. Um exemplo, reforma tributária. Para a gente, a primeira tarefa de um governo de esquerda é desmontar a estrutura tributária brasileira, que é uma estrutura absolutamente regressiva, que taxa os trabalhadores, os mais pobres, através dos impostos indiretos sobre consumo e que mantém os lucros, os dividendos e o patrimônio dos muito ricos intocado no Brasil. Então, a primeira coisa que um governo de esquerda deveria fazer, um novo ciclo de lutas sociais que levasse a esquerda ao governo, deveria ser desmontar essa estrutura. Porque é o sistema tributário o principal instrumento, não o único, mas o principal instrumento de receitas do Estado. Então, o que acontece? Como você tem um sistema absolutamente injusto, quando você tem uma crise fiscal no Estado, ou seja, quando você tem um desequilíbrio entre receita e despesa, o que os capitalistas dizem, o que as elites dizem? O Estado gastou demais. O problema é sempre na despesa, nunca na receita. Então, qual é a grande proposta do pessoal? Mudar o sistema de receitas do Estado. Ou seja, você precisa cobrar dos mais poderosos, precisa cobrar de quem tem mais e desonerar quem tem menos. Isso vai ter um impacto produtivo sobre o consumo, vai ter um impacto produtivo sobre a produção, porque os setores produtivos, evidentemente, vão sair beneficiados. Uma fábrica que produz produtos, por exemplo, de consumo de massas, produtos de higiene, por exemplo, vai ser beneficiada porque aumenta o consumo. Então, você tem que estabelecer uma dinâmica do ponto de vista tributário. Na reforma da Previdência, agora, recentemente, nós tivemos esse debate. As propostas do pessoal para a reforma da Previdência foram absolutamente invisibilizadas no debate público. Você ligava a Globo News, para usar aqui uma concorrente que não preza pela pluralidade da TVT, e você ligava na Globo News, todos os analistas, todos os economistas e todos os políticos que eram convidados para falar na Globo News falavam a mesma coisa. O problema é um problema de desequilíbrio fiscal do Estado por conta da despesa. O Estado gasta demais, né? Sendo que nós achamos que, ao contrário, o Estado gasta até de menos com quem mais precisa, mas gasta muito com quem tem demais. São mais de 400 bilhões de desonerações que foram dados desde o final do governo Dilma até o governo Temer. Ou seja, as empresas deixaram de pagar impostos no Brasil. Isso aprofundou a crise fiscal. O desemprego e a informalidade também prejudicaram o sistema de previdência. Ou seja, toda a lógica da política econômica do Brasil nos últimos anos é uma lógica que aprofunda a recessão, que aprofunda a desigualdade social. A primeira medida que um governo do PSOL teria era fazer uma profunda reforma tributária. E isso só se faz enfrentando privilégios.